Fala rapaziada, mais um vídeo pro canal, dessa vez falando sobre o genocídio contra os armênios. Tem um textozinho aqui que eu dividi em algumas partes. Primeiro, do que se trata? Se trata daquilo que é considerado o primeiro genocídio cometido por um Estado moderno. O que é um genocídio, né? O genocídio, diferente de um massacre, né, é a intenção de exterminar um grupo religioso pelo simples genocídio é acreditado, né? Quando a gente fala de genocídio armênio, a gente está falando de uma coisa terrível, braba. Para você ter uma ideia, a gente está falando aí de algo entre 800 mil e 1 milhão e 500 mil pessoas mortas, homens, mulheres, idosos e crianças. Tem gente que considera o mais longo massacre da história da humanidade, dividido em vários capítulos. Teve massacre contra os armênios entre 1895 e 1896, depois no ano de 1909, 1915 e 1917, que é o genocídio propriamente dito, né, 1915 e 1917, e depois também 1921, 22 e alguns consideram até início de 1923. E geograficamente falando aqui, mostrar onde que é a Armênia. Bom, vou botar o lapinho aqui pra gente ver mais ou menos a bagaça. Aqui está a Armênia, né? É claro que a Armênia histórica, antes da anexação pelo Império Turco-Otomano no século XVI, era maior do que o que aparece aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Certo? Então aqui está a Armênia, Azerbaijão, essa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Faz parte do Azerbaijão, ou seja, é dividida pela Armênia, né? E tem aqui como se fosse uma ilhazinha do Azerbaijão dividida ali entre o Irã, a Turquia e a Armênia. Inclusive há conflitos terríveis até hoje lá entre os armênios e esse pessoal aqui, ó, Azerbaijão, sei lá como é que se fala. Ou seja, a Armênia não tem paz até hoje. Inclusive tem algumas questões territoriais com a própria Turquia. Então, Turquia, Iraque, Irã, a Armênia aqui não tem saída para o mar, Geórgia em cima, Síria, a gente vai falar da Síria, Líbano, Jerusalém, Israel, Jordânia e a Arábia Saudita. Perfeito? Então aí geograficamente esse esquema aí, ó. Vou botar de novo aqui. Então, um povo, como qualquer outro, né, gente, que sofreu influência e mistura de vários outros. Os armênios sofreram influências dos persas, dos romanos, dos árabes, dos hurritas, dos assírios e dos medos. Povos que se relacionavam amigavelmente com eles ou que invadiam seu território e os subjugavam de forma violenta. A relação poderia ser amigável ou violenta, mas a relação violenta era que prevaleceu, né? Mas uma coisa é a seguinte, foi só em 552 a.C. que o nome Armênia aparece pela primeira vez registrado em documentos históricos. Mas isso não quer dizer, claro, né, gente, que os armênios surgem exatamente em 552, já que se falava em Armênia antes dessa data. Mas não há registros escritos que possam afirmar a data exata de organização desse povo. Mas fala-se em termos arqueológicos do surgimento do povo armênio por volta de 2400 a.C. Ou seja, mais de quase 4.500 anos atrás, né? Na realidade, eles se consideravam descendentes diretos de Noé. Inclusive, está escrito lá no Antigo Testamento, se vocês procurarem, no livro de Gênesis, está escrito bem assim lá, né? E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, que faziam parte da Armênia histórica, que hoje está dentro do território da Turquia. Gênesis capítulo 8, versículo 4. Pode conferir. De certa forma, a região histórica da Armênia seria o segundo berço da humanidade, após o famoso dilúvio. Então é de fato um povo muito antigo, mas a maior conquista desse povo foi ter conseguido preservar sua cultura, sua língua e identidade, mesmo em meio a tantas invasões e ocupações de seus territórios. Ou seja, é um povo que não se dissolveu, né? Não deixou de existir e passou a integrar de forma homogênea outros povos.
E uma coisa interessante é que a Armênia foi o primeiro estado a se converter ao cristianismo. Isso em 301 d.C., antes mesmo do Império Romano, né, gente? A partir de então, o maior fator de agregação do povo armênio durante séculos foi a Igreja Apostólica Armênia, surgida ainda no século IV, que se manteve independente de outras igrejas cristãs. Se manteve, inclusive, independente de Roma, que é a sede do papado católico, e do latim, né? Uma espécie de língua oficial do cristianismo católico também. Então foi a religião e a cultura, e não propriamente a raça, o fator de unidade importante entre eles. Mas, claro, havia uma ideia de ancestralidade, que remontaria, claro, a Noé. Enfim, uma identidade cultural sustentada na transmissão de pessoa para pessoa e pelos mitos históricos de geração em geração. Antecedentes. Deixa eu só botar aqui um mapinha de novo aqui para não ficar a mesma imagem toda hora, né? Aí, ó, o mapinha aqui, ó. A Armênia foi invadida pelos turcos otomanos no início do século XVI, mas durante muito tempo os armênios viviam tranquilos no interior do império, inclusive com liberdade de culto. Foi sob o regime do sultão Abdulhamid II, iniciado em 1876, ou seja, já no século XIX, que as minorias étnicas do império, inclusive outros diferentes dos armênios, né, até gregos, por exemplo, começaram a ser sistematicamente perseguidos, até que em 1895, 1896 se dará a morte de algo entre 100 mil e 300 mil armênios por iniciativa dos representantes do governo turco. A raiva contra as minorias parece um efeito colateral das medidas do sultão Abdulhamid. Não, no caso aqui é Abdul Medjid, né, anterior a Abdulhamid II. Esse primeiro sultão havia feito reformas nacionais em 1839, as chamadas Tizamat, através das quais estabeleceu os mesmos direitos para todos dentro do Império Turco Otomano, sem distinção de raça nem religião. Ou seja, foi um passo importante à modernização. Mas que não durou muito, durou pouco, né? Quanto mais os armênios se manifestavam cobrando mais direitos e autonomia, mais a coisa ficava feia, pois os turcos mais conservadores passavam a ter raiva dos armênios. Conforme ia se acabando a distinção legal entre turcos e armênios, por exemplo, mas a aversão, a raiva, aparece nos atos dos turcos contra eles. Expressão de medo da igualdade com os armênios. E muitos armênios eram, inclusive, bem-sucedidos dentro do Império Turco Otomano. Tinham negócios próprios e ocupavam boas posições sociais. Outra coisa importante é que os armênios são cristãos e os turcos muçulmanos. E os cristãos muçulmanos brigam desde muito tempo. Entre 1895 e 1896, foi de fato um período trágico, já que milhares de armênios foram mortos, como falei, entre 100 e 300 mil, sem que nada fizesse para merecer isso. Ou seja, foram ataques, no fim das contas, que não podem ser justificados. Os turcos estavam com medo de uma possível rebelião armênia ser apoiada pelos turcos. Até porque, além dos turcos e russos serem inimigos, havia uma comunidade armênia na Rússia bastante dependente e que ajudava a despertar neles a consciência nacional armênia. E mal começavam a lutar pela liberdade, os armênios, né, já foram brutalmente silenciados. Vou apertar um pauzinho e tomar. Agora o genocídio, como é que foi o genocídio propriamente dito? Então, a coisa entre os armênios e os turcos desanda durante a Primeira Guerra Mundial, onde, a propósito, turcos e russos durante a Primeira Guerra Mundial, né, lutaram em lados opostos. Na época, o Império Turco Otomano era governado pelos jovens turcos, que inicialmente pregavam a tolerância e a convivência harmoniosa entre as etnias, mas depois descamba para o nacionalismo e a xenofobia. Xenofobia, resumindo, simplificando, uma espécie de aversão aos estrangeiros e às pessoas de cultura ou raça diferente que ocupam o interior de um país tal, né? Enquanto os jovens turcos estão no poder, o Império perde territórios. Por exemplo, em 1908, a Bulgária proclama independência. A Bulgária que fazia parte do Império Turco Otomano, assim como a Grécia, mas a Grécia se declara sua independência em relação ao Império Turco Otomano bem mais cedo, 1832, que é reconhecida, né, a independência da Grécia. Também a Bósnia e Herzegovina também fazia parte do Império Turco Otomano e é tomada pela Áustria. Enfim, foi uma época em que o desmembramento do Império era cada vez mais notável. E quanto mais atritos
e atos violentos entre armênios e turcos, mais a xenofobia alimentada. Os turcos irão promover ataques sistemáticos contra os armênios entre 1915 e 1917, com a justificativa de que eram necessidades de guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, que havia começado em 1914 e vai até 1918. Mas um historiador chamado Yves Ternon fala de um documento de 1910, uma circular interna do Império que relata uma reunião secreta dos dirigentes do comitê chamado Comitê União e Progresso. Nesse documento secreto, falando dessa reunião, já estava expressa a intenção do genocídio armênio. Isso é importante porque nos faz duvidar da justificativa do governo turco de que a deportação e morte dos armênios foi uma necessidade de guerra. E esse documento é de 1910, a Turquia não estava em guerra ainda, né? Então, as questões envolvendo a fragmentação do Império Turco-Otomano, né? Porque desde o final do século XIX o Império Turco-Otomano vai se tornando cada vez mais fraco e perdendo cada vez mais território, né? E essa fragmentação do Império Turco-Otomano serão fundamentais para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. É como se a Primeira Guerra Mundial estivesse sendo gestada na mesma medida em que o Império Turco-Otomano entra em crise. Claro que as ambições territoriais nesse final do século XIX e início do século XX têm fortes conotações imperialistas e nacionalistas. Imperialista ali daquele lance da expansão industrial dos países da Europa e também dos Estados Unidos, que esses países industriais vão querer colonizar regiões para obter matéria-prima e mercado consumidor e tal. Então, são esse imperialismo que a gente está falando aqui, ó. Então, essas conotações imperialistas é o que dá uma dramaticidade nova às guerras desde a era napoleônica, onde as questões do nacionalismos e da expansão econômica e industrial serão cada vez mais marcantes. Um novo nacionalismo caminhando lado a lado com o capitalismo industrial compõe um enredo dessas histórias marcadas por violência. Primeira Guerra Mundial e o genocídio armênio. Ou seja, para você compreender a Primeira Guerra Mundial e o genocídio armênio, você tem que entender não só a dissolução do Império Turco-Otomano, mas também a questão do nacionalismo e da expansão capitalista industrial da época. Cadê? Então, enquanto esse Império Turco-Otomano está passando em crise, o governo turco mobiliza a opinião pública, pedindo compreensão e apoio nessas medidas, alegando necessidade de eliminar os inimigos internos dos armênios. De eliminar esses inimigos internos, que seriam os armênios, e para o sucesso na guerra contra os inimigos externos, os russos e seus aliados. Nesse contexto, onde a violência estava cada vez mais presente, em fins de fevereiro de 1915, jovens armênios atacam policiais turcos. Como esses jovens armênios eram da cidade de Zeytun, os turcos invadiram a cidade. Em 24 de abril, que é considerado o início do genocídio, forças policiais turcas capturam e executam cerca de 250 intelectuais e líderes comunitários armênios, pessoas que poderiam promover uma resistência organizada. Todos os 250, aproximadamente 250, talvez mais, uns falam que é um número maior que isso, todos eles foram executados em Constantinopla. Logo após esse episódio, começaram as deportações em massa, ou seja, a expulsão, expulsando os armênios do Império Turco-Otomano. Pouco depois, dia 27 de maio de 1915, a Lei Provisória de Deportação é promulgada para legislar a prática que já ocorria no Império, ordenada por Talat Pasha. Esse Talat Pasha era ministro do interior do Império. E a 13 de setembro, ainda em 1915, é promulgada uma outra lei que ordenou o confisco dos bens dos armênios. A autorização das medidas veio pelo sultão Abdul Hamid II, mas a organização dos massacres veio pelo primeiro-ministro Mehmet Talat Pasha, com a ajuda do ministro da Guerra Ismail Enver Pasha e o ministro da Marinha Ahmed Gemal, eles que presidiam o Comitê União e Progresso. No mesmo ano em 1915, havia cerca de 2 milhões de armênios no Império Turco-Otomano. E exterminar esses armênios era tido como uma questão vital para o Estado turco. Quais eram os planos? Convocar os adultos para a guerra, exterminar homens com menos de 50 anos, deportar, ou seja, expulsar os que sobrarem, e matar parte das crianças e islamizar as que sobrassem.
né? No mesmo ano, os armênios do serviço ativo do exército foram transferidos para o setor de logísticas, a partir do qual seriam submetidos a situações humilhantes e serão executados. Os turcos alegavam que os armênios cooperavam com os russos, tendo como cabeça de ponte os armênios russos, ou seja, aquela comunidade armênia que tinha no interior da Rússia. Então, muitos armênios eram mandados para o campo de batalha para trabalhar no transporte de cargas e cavando trincheiras, até serem sumariamente executados a sangue frio. Os que não foram mandados para morrer na guerra ou eram fuzilados ou queimados vivos em suas próprias aldeias, ou ainda foram forçados a marchar de onde estivesse até a Síria, para a região de Deir el-Zor, que é essa região aqui, ó. Deir el-Zor. Vou botar aqui. Deir el-Zor. Ou simplesmente El-Zor. Que é essa aqui. Ou seja, essa região aqui era como se fosse o campo de concentração turco, né? Onde os armênios eram mandados para a morte. Campo de concentração e de extermínio, né? Que fica aqui na Síria. Ou seja, andava pra caramba, né? Cadê? Muitos armênios morreram pelo caminho. Era caminhar até cair morto, de fome, de frio, de sede e cansaço, feito um esqueleto torturado até os últimos instantes. Muitos foram queimados vivos ao longo do trajeto. Outros morreram afogados tentando escapar. Os policiais turcos, com amplo auxílio dos curdos, uma outra etnia que fazia parte do império, né, praticaram barbaridades, muitos espancamentos a pessoas indefesas e estupro de mulheres. Há relato de que muitos armênios foram colocados em barcos até Mar Alto, né, no Mar Negro, e tiveram seus barcos afundados para que morressem afogados. Há registro de jovens crucificados ou decapitados, onde ficavam expostos nas cruzes ou com a cabeça espetada no varapau. Há relato de jovens armênios sendo vendidos como escravos, principalmente meninas, né, que é vendido como escravos, e crianças que eram encaixotadas, ainda vivas, e atirados no Mar Negro. Pares eram amarrados em cruzes e queimados vivos. Muitos armênios eram enforcados e claro, né, muitos também começaram a duvidar da própria existência de Deus. Os que chegavam vivos no campo de concentração do deserto de Deir el-Zor, na Síria, estavam em frangalhos. Em fevereiro de 1916, em El-Zor, conta-se 300 mil armênios sobrevivendo sob duras condições. Morrem de desnutrição e sede, pois não tinham meio de plantar nem fonte de água permanente. A Turquia não reconhece o genocídio e fala apenas de 300 mil mortos entre os armênios. Para os turcos, o que aconteceu foi um inevitável conflito no contexto de guerra. No fim das contas, o número de mortos é alarmante, algo em torno de entre 800 mil e 1.500.000, mas os turcos falam em 300 mil apenas, né? Esse foi o genocídio. Depois terminou a guerra. Bom, com o fim da guerra houve um julgamento na Turquia, né? Em tribunal, isso em 1919, os três organizadores do genocídio, Talat Pasha, Enver Pasha e Jamal Pasha, e com mais outras 1.374 pessoas, foram consideradas culpadas pelas perdas sofridas pelos armênios. Muitos foram condenados à morte, e os três pachás fugiram antes da execução da pena. O tempo de paz com os armênios foi curto. A primeira república da Armênia, surgida em 1918, durou realmente muito pouco. Em 1920, sob a ameaça da invasão turca, os armênios recuam e negociam sua entrada na União Soviética. De fato, as atrocidades contra os armênios tiveram continuidade até 1923, quando muitos armênios voltaram para a Turquia achando que aquilo tivesse sentido um fim. Mas os massacres dessa vez foram implementados pelo nacionalista Mustafa Kemal Atatürk,
mas foi num grau menos intenso do que antes. Durante sua permanência como República Unida aos Soviéticos, os armênios tiveram que silenciar sobre a questão do genocídio. Ou seja, não podiam falar sobre isso abertamente. Questões diplomáticas e tal, né? Só os armênios da diáspora, ou seja, aqueles que haviam conseguido fugir, é que falavam sobre o assunto mais abertamente. E esses armênios da diáspora eram pelo menos coisa aí da metade do número de armênios totais que existiam, né, na época. E até hoje, de certa forma. Com a chegada de Mustafa Kemal ao poder, depois da Primeira Guerra Mundial, se encontrará uma maneira de transformar os armênios, e os dentro da Turquia, né? E os armênios serão de vítimas, se tornarão vilões do Império. Durante os 15 anos em que Mustafa Kemal governa a República da Turquia, ele modernizou o país, separando a religião do Estado, instaurando o casamento civil e dando às mulheres o direito de voto. Mas ele era um populista, e seu governo fazia fortes apelos nacionalistas. Ele fez, a propósito, as provas dos crimes turcos contra os armênios desaparecerem e anulou as penas de morte dos condenados. Em 1931 é fundada a Sociedade de História da Turquia, a Sociedade de História Turca, fundada em 1931. E os historiadores dessa sociedade irão sustentar a versão da Guerra Civil, iniciada a propósito pelos próprios armênios. O governo turco financia uma historiografia onde não aparece o genocídio. Não são propriamente historiadores, mas sobretudo propagandistas do Estado turco, já que dizem, por exemplo, que as deportações foram uma medida necessária para manter o controle do Império durante a Primeira Guerra Mundial e que a morte de tantas crianças foram lamentáveis incidentes. Ou seja, tudo que os turcos fizeram teria sido em defesa própria. Aí fica a pergunta, por que a Turquia não reconhece? Simplesmente porque não quer ser vista como um Estado que promoveu um genocídio. Ou seja, o passado está em sombras. As crianças turcas continuam aprendendo na escola que os armênios tentaram massacrar os turcos. E que se muitos armênios morreram, foi tão somente consequência dessa guerra civil entre os dois povos, onde os dois perderam muita gente. As pessoas na Turquia não podem falar, ler ou escrever sobre o genocídio livremente. Não sem temer um devido processo, Eles podem ser presos. Ou seja, uma historiografia altamente enviesada. Então, para concluir, gente, o que a gente pode perceber com isso? Bom, todo mundo lembra do Holocausto nazista como um ícone do mal na história da humanidade. Certamente a história do Holocausto nazista está entre as mais macabras, mas não foi o único Holocausto na história, como acabamos de ver, Houve outros e haverá muitos outros, certamente. E isso é bizarro. E isso é por si só uma outra tragédia. Fomos e ainda somos perfeitamente capazes de praticar tais atos, na mesma escala ou ainda pior. Diferentemente dos nazistas e de muitos outros, eu particularmente não acredito que somos de raça diferente. E de fato não somos mesmos. Isso quer dizer que nós e os alemães, ou nós e os judeus, ou nós e os portugueses somos todos da mesma raça. O que os alemães podem fazer, o que os ingleses podem fazer, ou os portugueses, ou mesmo nós também, podemos ser capazes de fazer, seja para o bem ou para o mal. E claro também que nossa espécie não mudou muito. Deve ter mudado quase nada desde a primeira metade do século XX para cá, quando ocorreu esse genocídio, o genocídio armênio e o genocídio judeu. Ou seja, a humanidade ainda é a mesma. Não evoluímos a tal ponto de biologicamente sermos mais bonzinhos agora. O que foi feito pode acontecer outra vez, em qualquer lugar, pois todos somos humanos, iguais àqueles turcos ou curdos que apertavam o gatilho, ou como aqueles armênios que recebiam um tiro na testa ou tinham suas gargantas cortadas. Mas, por outro lado, não são todas as pessoas que poderiam fazer parte das forças nazistas ou das forças policiais turcas que praticavam tais atrocidades. Muitos se negavam a fazer aquilo, participar daquilo, muitos criticavam, muitos lutavam contra. E estas são as pessoas que salvam a humanidade, que elevam a nossa condição,
No entanto, muita gente não enxergava o crime, não via aquelas ações como atrozes. Era para eles algo banal, quase como que uma necessidade, a de eliminar a raça inferior e inimiga. A culpa das crianças armênias nessa história? Qual seria, hein? Bom, diriam eles, a culpa das crianças armênias eram ser exatamente crianças armênias. Como diz Hannah Arendt, se não somos capazes de fazer uma reflexão crítica sobre nossas próprias concepções, nossas crenças, e se não somos capazes de fazer uma reflexão crítica sobre nossos próprios atos, também somos perfeitamente capazes de praticar atos monstruosos, como se fosse uma banalidade. Essa história de genocídio armênio contra os armênios, eu vou mostrar aqui umas imagens aqui, ó. Aqui, ó, uma cena de uma deportação, né, de uma cidade que eu não sei exatamente qual, a partir do qual os armênios são obrigados a marchar em direção ao deserto de Erozor, na Síria. Marchar até morrer de fome e de sede, né, gente? Se chegasse lá, teria uma vida dura também nesse deserto, nessa região. Aqui, ó, certamente um turco com um pedaço de pão, instigando crianças armênias já em estado já deplorável, tá vendo? Uma coisa terrível mesmo. Aqui também, ó, as crianças sendo deportadas. Já os pais já teriam sido enviados para a guerra, já estariam mortos a essa altura, né? Aqui, ó, padres crucificados, tá vendo? Sendo assistido em público. Tudo cenas que aconteceram aqui, ó. As meninas que foram crucificadas e mortas, ó. Só cena macabra. Aqui, ó, o Papa Francisco cumprimenta o chefe da Igreja Ortodoxa Armênia, Karenk II, durante a missa em memória dos 100 anos do que chamou de genocídio armênio. O Papa faz um apelo, né, gente, para que o governo turco reconheça o genocídio. O Papa diz que uma ferida, que o não reconhecimento da Turquia do genocídio contra os armênios é como se fosse uma ferida que não sara, que continua aberta. É isso aí. Essa aqui, ó, é Araci Baravarian, sei lá, eu acho que o nome dela é esse. Eu conheço ela eu lembro dela do programa que tinha Sai de Baixo, né, um programa de humor. Ela é descendente direto do armênios que haviam escapado do genocídio. Outro armênio famoso, vou botar aqui, ó, pessoal do grupo System of Down. A banda inteira é de descendentes de armênios, ó. Vê se você já viu essa música aí. Bolado. Então, armênios. Então, rapaziada, se assistiu o vídeo até aqui, dê o like aí, se inscreva no canal, compartilhe se possível e valeu!